Graça e paz, amados irmãos e amigos, mais uma manhã abençoada no culto de oração na Igreja Batista Nova Esperança. Mais uma vez convidamos a cada um dos irmãos para estarem acompanhando essa mensagem, se inscrevendo no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, e compartilhando a palavra de Deus desta manhã, que se encontra em Atos capítulo 8, a partir do verso 26, todos conhecemos essa palavra. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândice, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Glória a Deus, queridos. Essa palavra nos enche de alegria e nos traz um ardor ao nosso coração. Vivemos tempos de muita frieza espiritual, tempos de muito egoísmo, aonde as pessoas só buscam a Deus para ouvir profecias sobre a sua vida pessoal. Profetadas de cá, profetadas de lá, buscam diretrizes para a prosperidade material e não buscam servir. Jesus diz: eu vim para servir e não para ser servido. E Jesus veio para entregar a sua vida na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna e o perdão dos nossos pecados. Nós vemos uma igreja, nos dias de hoje, cada dia mais egoísta. Não temos nos relacionado com Deus pelo que Ele é. Não temos nos relacionado com Deus para ouvir o que Deus quer de nós. Não o que queremos ouvir, não o que queremos receber, mas o que Deus quer de nós. E aqui nós vemos sobre a vida desse diácono chamado Filipe, a maneira como ele, cheio da presença do Senhor, ouvia a voz de Deus em todo o tempo, porque se relacionava com Deus e porque obedecia a Deus. Deus não fala com aquele que não se relaciona com Ele. Deus não usa aquele que não obedece. Deus não conta com um filho desobediente. Da mesma maneira que nós reconhecemos a voz das pessoas que se relacionam conosco. Eu reconheço a voz da minha esposa porque convivo com ela. Eu reconheço a voz do meu filho Emanuel e da minha filha Axa porque eu convivo com eles. Se você não tem relacionado com Deus, eu tenho certeza que nos dias de hoje você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, de discernir a voz de Deus falando com você. E se você não obedece a Deus, Deus não vai depositar em você a confiança necessária para te usar. Eu vou confiar naquele que eu posso contar, que eu sei que é fiel, é compromissado. Da mesma maneira é Deus. Ele sabia que podia contar com Filipe. Por isso enviou o anjo para que Filipe isse até uma estrada deserta de Jerusalém até Gaza, para levar o alimento, para servir aquele etíope, aquele eunuco oficial da rainha de Cândice na Etiópia, que naquela época era uma nação muito próspera. Da mesma maneira, eu tenho buscado a Deus porque eu quero servir. Eu trabalhei durante 1 ano e 8 meses em São Paulo, numa lanchonete que servia almoço. Naquela época eu não era filho de Deus, eu ficava irritado porque eu era o último a comer, lá para 2 horas da tarde, quando não tinha mais cliente. Eu não tinha prazer em servir. Hoje
eu tenho prazer em servir ao Rei dos Reis. Eu me alimento da palavra de Deus e busco a cada dia o meu Senhor, porque todos os dias Deus me leva a servir o seu alimento de vida eterna para aqueles que estão com fome espiritual. É por isso que Deus me levou a abrir esse canal, para alimentar uma multidão de pessoas que está morrendo espiritualmente, sem o alimento da palavra de vida eterna. Da mesma maneira, Deus quer te despertar, meu querido, minha querida. Ao invés de ficar buscando a Deus pelo que você deseja ouvir, porque você precisa ouvir alguma direção que te tire do buraco financeiro, porque você precisa ouvir alguma direção para tomar uma atitude na sua vida conjugal, mas não tem buscado a Deus para se alimentar da presença dEle, da palavra dEle, da voz dEle, para que você seja uma bênção para servir aqueles que estão sem Cristo, morrendo espiritualmente. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, que estejamos mais preparados para servir, para alimentar as almas sedentas que estão perecendo sem Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, desperta a tua igreja para se alimentar da tua palavra e para transmitir as verdades eternas que levam à salvação para aqueles que estão perecendo nas trevas sem Cristo. Abençoa, Pai, a tua igreja. Fala com cada um dos teus filhos nesse dia e nos capacite para servir, para levar o teu alimento de salvação, para que vidas sejam salvas, libertas e batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como foi esse eunuco, transformado pela palavra do profeta Isaías. Que Deus nos use e nos enche do teu Espírito e nos capacite a ouvir a cada dia a tua voz. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.